Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá de novo, e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Kozinek. Nesta aula vamos olhar de perto para um artigo cabalístico, algo para onde olhamos há algumas aulas atrás, mas vamos olhar para ele com mais detalhe. É um artigo chamado Não Há Ninguém Além Dele. Este artigo vem de um livro chamado Shamati. Shamati significa Eu Escutei. E estes artigos foram aulas faladas por Bala Salam aos seus estudantes e o seu filho, Rabash Rav Baruch Shalom Halev Ashlag era um de seus estudantes. E ele escreveu o que o seu pai disse e ele guardou-o num pequeno bloco de notas pessoal. E era algo que, este bloco de notas era algo que ele guardava com ele toda hora. Ele tinha alguns livros aos quais constantemente se referia, e isto, as direções, as instruções e as palavras do seu pai, ele mantinha perto dele. Rav Michael Lightman, que é o meu professor e o professor do Bnei Baruch, era o assistente pessoal de Rav Baruch. Ele tomava conta de todos os seus afazeres e estava com ele a toda hora. E ele foi o seu discípulo direto. E na altura, perto do fim da vida de Rav Baruch, Rav Lightman estava com ele. Ele esteve com ele no hospital e esteve com ele durante esse processo. E durante o tempo em que estudou com ele, Rabash mostrou-lhes muitos textos que ele não tinha visto antes e que não tinham sido partilhados com alguns dos outros estudantes. E Rav estava a par deste bloco de notas e ele tinha-o visto e tinha-o levado emprestado para aprender e assim por diante. Era uma coisa muito preciosa. E quando Rabash entrava no seu leito de morte, ele deu este livro a Rav Lightman, e Michael Lightman publicou o livro. E ele contém artigos lindíssimos descrevendo o trabalho inteiro de uma pessoa. Muitas das obras na Kabbalah são obras técnicas. O estudo das 10 Sefirot, Talmud Esser Sefirot, e outras obras técnicas, a Árvore da Vida, o Zohar, que lidam com os aspectos técnicos da criação, assim como os estados interiores relacionados a eles. Estes artigos, o livro Shamati, foram feitos especificamente para o estudante se encontrar a si mesmo, identificar estados interiores e conectar estes estados interiores à obra técnica e à obra cabalística como um todo. E eles contêm pensamento do mais alto nível da realidade. Este artigo em específico, Não Há Ninguém Além Dele,
Ele engloba a inteira metodologia da Kabbalah. Não há alguma coisa que uma pessoa precise de fazer, saber ou considerar que não esteja neste artigo. E Rabash disse a Rav Lightman que seria uma boa coisa se ele lesse este centenas de vezes. Nós vamos lê-lo uma vez hoje, talvez se o conseguirmos terminar. E, à medida que o fazemos, novamente, estamos a fazer isto apenas para atrair luz superior e tudo o que precisa de fazer, à medida que o atravessamos. Tente conectar-se ao pensamento e sentido do autor. Não há ninguém além dele. Está escrito que não há ninguém além dele. Isto significa que não há outro poder no mundo com a habilidade de fazer alguma coisa contra ele. E o homem que vê, nomeadamente, que há coisas no mundo que negam a casa de cima, é porque ele assim o quer. Em outras palavras, há um poder, há uma força ativa, há um ator na realidade. E não há outra autoridade. Não há outro autor em qualquer coisa que ocorra na realidade. Mas o fato de nós vermos que o mundo está feito de tal maneira que parece haver uma força opositora, bom, isto é feito de propósito. E é para o nosso benefício. E precisa de ser dominado, precisa de ser compreendido, e precisa de ser incluído na nossa percepção. E é considerada uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita adota. Isto é, que o que a esquerda rejeita é considerada correção. Isto significa que há coisas no mundo que desde o início visam desviar uma pessoa do caminho certo e elas a rejeitam da santidade. A ocultação do Criador não é uma ocultação física. Sentimos que talvez ela não esteja lá, ou talvez eu acredite nele, mas a prova disso. Nós não afirmamos verdadeiramente que, se o ouvíssemos de pé à nossa frente, nós já sabemos disso, sabemos que não. Estamos a falar sobre uma prova física, uma realidade física. A ocultação do Criador é uma ocultação não só dos nossos sentidos físicos. Ele está oculto da nossa sensação interior, da nossa sensação de conexão, da nossa fé, da nossa sensação direta dos nossos pensamentos. Ele está escondido de nós pelas nossas dúvidas. Há uma qualidade do nosso estado interior, que, quando estamos cheios de dúvida, então há uma rejeição. Isto é, há uma ocultação e sentimos que isto não pode ser assim e que há, talvez, certa outra força. É esta sensação, é este estado interior de ocultação, onde a razão para as coisas, ou sentir que poderia haver qualquer tipo de orientação divina por trás de alguma coisa. A nossa dúvida cobre-o completamente. Esta é a ocultação do Criador e este é o seu método de nos ensinar e nos trazer juntos. Isso significa que há coisas no mundo que, desde o início, visam desviar uma pessoa do caminho certo e elas rejeitam a da santidade. Está feito desta maneira, é parte do projeto. Esta ocultação do Criador e a evolução em direção ao desejo de percepcionar o Criador. E o benefício dessas rejeições é que, através delas, uma pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo que Deus a ajude, dado que ela vê que, caso contrário, ela estará perdida. Esta necessidade é, na realidade, o que a Kabbalah define como oração. Para os cabalistas, oração não são palavras faladas, não é algo da boca, não é a repetição de coisas, palavras e ideias num livro de orações. Isto é, uma carência do fundo do ser, é algo que ocorreu no desejo de uma pessoa, para o qual não pode haver qualquer outra resposta, senão a coisa desejada. E a ocultação do Criador e esta ação da mão direita e esquerda criam propositadamente uma necessidade especificamente pela proximidade ao Criador, isto é, que as dúvidas sejam removidas.
para nós nos elevarmos acima do aspecto da nossa natureza, que engendram estas dúvidas. Este benefício, isto é chamado uma correção, este desenvolvimento deste desejo. E como é que isso acontece? Como este benefício é sentido por uma pessoa? Não só ele não progride no trabalho, é assim que ele se sente, mas ela vê que regride e que lhe falta a força para observar Torá e Mitzvot até senão em seu nome. Então, nós sabemos que a meta é ser capaz de ser como o Criador, de criar uma similaridade de forma interior, da intenção em direção ao Criador, que seria doar sem pensar em si mesmo, sem essa necessidade, estar completamente em doação, que é chamado pelo seu bem, ou lishma. Mas uma pessoa não se consegue sequer aproximar disso. Então, a sensação que as ensina e as evolui e a construir a carência é uma sensação que elas não conseguem sequer fazer este trabalho senão em seu nome. Até para elas próprias não conseguem fazer isso. A rejeição e dúvida são tão completas e é a parte do processo. Acontece. Uma mão e então a outra mão. Uma mão e a outra. Quando isto acontece a uma pessoa, não está a acontecer porque há algo de errado com a pessoa. Está a acontecer porque está no sistema e está construído desta maneira. Que apenas ou genuinamente superando todos os obstáculos acima da razão, pode ela observar Torá e Mitzvot. Então, esta é a coisa que está construída para uma pessoa. Que não é possível, ao lidar com uma dúvida, então com uma espécie de preenchimento, um deleite de sentir próxima estas duas variações, produzem sempre uma ocultação, uma sensação de ocultação. E a única maneira em que uma pessoa pode avançar a na realidade observar Torá e Mitzvot, isso é, a se tornar como o Criador e a se aproximar e se unir com o Criador. É acima deste nível, acima da razão. Mas ela nem sempre tem a força para superar acima da razão, que caso contrário ela é forçada a se desviar, Deus nos livre, do caminho do Criador e até de não em seu nome. E o que sempre sente que o estilhaçado é maior que o inteiro, isto é, que há muitas mais descidas que ascensões. E ele não vê um fim a estes predicamentos. E ele para sempre permanecerá fora da santidade, pois ele vê que é difícil para ele observar, até tão pouco quanto uma gota, senão ao superar acima da razão, mas ele nem sempre é capaz de superar. E qual é o fim de tudo? Esta é a extensão da ocultação e a carência que ela evoca numa pessoa. Ela chega a uma expressão extrema, isto é, quanto mais a pessoa quer isto, quanto mais elas desejam verdadeiramente isto, mais parece que são empurradas para longe. Essa é uma resposta similar à resposta de um pai para uma criança que começa a ser adulta. Você lhes dá mais espaço e uma espécie de independência. Você afasta-se. E a profundidade da confusão desse adolescente ou jovem adulto é uma situação extrema e é feita como por um pai amável para uma criança. Esta extremidade de distanciamento. E o que será o fim de tudo isto? Como é sequer possível? Então ela alcança a decisão que ninguém a pode ajudar, senão Deus em si mesmo. E isto causa a fazer uma exigência do fundo do ser ao Criador para a aproximar para eterna adesão com Deus. Isto é o que acontece eventualmente, uma oração verdadeira. Aparece dentro de uma pessoa. Que você não pode enganar o Criador. Não pode dizer uma coisa e desejar na verdade outra. Este é o tipo de oração que é respondida imediatamente. Porque o Criador é o todo da realidade e a força do desenvolvimento responde a essas condições específicas que permitem o desenvolvimento. Isto significa que tem que haver algo na criatura que permite um estado superior que ocorra para elas. E esse estado superior só acontece como resultado de uma carência aprofundada.
Então diz, segue-se então, que todas as rejeições que ele tinha experimentado tinham vindo do Criador. Isso significa que as rejeições que ele tinha experimentado não foram porque ela estava em falha, por não ter a habilidade de superar, mas porque estas rejeições são para os que verdadeiramente se querem aproximar a Deus. Em prol de tal pessoa não ficar satisfeita com apenas um pouco, nomeadamente, não permanece como uma pequena criança, sem conhecimento. Ela recebe ajuda de cima, para que ela não seja capaz de dizer graças a Deus. Ela observa a Torá e leva a cabo boas ações, e que mais pode ela pedir? Esta ação do Criador, esta rejeição que lhe foi dada, esta dúvida que entrou nela, foi-lhe dada pelo Criador, especificamente para que ela não ficasse quieta, para que ela não ficasse satisfeita com certa sensação à distância, certa ideia, certa crença. Por outras palavras, para que ela não funcionasse como uma criança na realidade. Oh, há um Deus, e Ele tomará conta de mim. E se eu lhe pedir algo, talvez Ele mude a sua atitude para mim, e seja bom para mim e leve para longe essa situação. Não, esta é a maneira como uma criança tenta lidar com isso, para manipular o pai. Mas o que é que uma criança pode fazer? Há um pai que mudaria a qualidade do amor para com a criança? Até no mundo natural, no mundo físico, o amor de uma mãe, ou um pai para uma criança, ele engloba tudo para uma criança. Não há nada que o mude, é constante. Então, para uma pessoa não permanecer desta maneira, seria não ficar satisfeita com esta condição, que esta força, tanto de aproximar como de afastar, é para nos evoluir para um adulto espiritual. E apenas se essa pessoa tiver um desejo verdadeiro, receberá ela ajuda de cima. Então essa é a condição. Apenas se uma pessoa tiver um verdadeiro desejo. É claro que haverá ajuda de cima. Não é que o Criador tenha mudado a sua atitude para a pessoa, é que a pessoa mudou a sua necessidade pelo Criador. O seu desejo, que é um vaso, abriu um lugar no qual a percepção do Criador pode ocorrer, então ela ocorre. É uma lei, ela acontece. A resposta à oração depende totalmente da mudança de atitude dentro da criatura. Ele é mostrado constantemente como suas falhas no presente estado, isto é, são-lhes enviados pensamentos e visões que agem contra os seus esforços, isto é, de modo que ela veja que não é una com o Senhor. Em outras palavras, este contraste de sentir rejeição em pensamentos, de dúvida, eles não são dela. Eles são uma ação do Criador sobre ela, enquanto ela está a tornar um adulto espiritual, enquanto ela está a crescer. E, especificamente, a ocultação vem de... Ela tem de ser experimentada como dúvida e tem de ir contra os seus esforços. Não importa quão vasto, ou quão boa, ou quão precisa possa ela ter progredido até esse ponto. Eles têm de debilitar tudo isso propositadamente. E isto é assim para que ela possa ver um contraste entre onde ela está, num estado específico, e o que ela precisa de superar acima da razão. Onde ela precisa de estar em seguida. Porque para estar satisfeito você pensa, oh, eu sou um com o Senhor. Estou bem, tive essa percepção, estou ok, sei tudo agora. Tenho certo tipo de crença neste nível. Não, o Criador quer criar uma criatura e preenchê-la totalmente com uma união com a luz. Ela tem de ser ilimitada. Então nós temos de ver quão similares nós somos ao próximo nível, para que construamos essa necessidade novamente, para nos movermos em direção a esse nível. E tanto quanto ela supera, ela sempre vê como ela se encontra, numa posição mais distante da santidade que outros, que se sentem unos com o Senhor. Mas ela, por outro lado, sempre tem suas queixas e exigências, e ela não consegue justificar o comportamento do Criador, e como ele se comporta para com ela. Aflige-a que ela não é una com o Senhor, até que ela chega a sentir que ela não toma qualquer parte na santidade ou que se pareça. Então, uma pessoa vê que a situação mudou. Ela não fica satisfeita com as coisas, que outros ao seu redor ficam satisfeitos. Ela chega a um ponto de completa preparação, isto é, de dúvida completa
e de desespero completo. Esta é uma das coisas que ocorre. E esta é uma preparação, é um desespero em direção à meta, não um desespero contra a vida, que a vida não vale a pena, mas de acordo com a meta que ela determinou, a sua intenção de unir com o Criador. Ela vê que está completamente além da sua capacidade, isto é, da capacidade da sua natureza criada, a vontade de receber e as suas ações, a sua inteligência, que não pode ser feito dessa maneira. E, embora ela seja ocasionalmente desperta de cima, que momentaneamente a reanima, mas pouco depois ela cai num abismo. Contudo, é isto que a causa chegar a perceber que apenas Deus pode ajudar e realmente a aproximar. Então, até as iluminações, até os despertares que ela recebe, não farão o trabalho, tem de continuar até o ponto em que haja uma carência completa apenas pelo Criador, apenas pela luz. Tem de abandonar realmente esta ideia de que há alguma coisa que possamos fazer com as nossas ações neste mundo. Nenhuma ação por uma pessoa fará alguma coisa para avançar isto. Apenas o crescente desejo interior mudará alguma coisa. Um homem que deve sempre tentar e se apegar ao Criador, nomeadamente, que todos os seus pensamentos sejam sobre ele. Isto serve para dizer que até se ele está no pior estado, do qual não pode haver uma maior descida, ele não deve abandonar o seu domínio, nomeadamente, pensar que há outra autoridade que o previne de entrar na santidade, e que tem o poder de beneficiar ou prejudicar. É esta substância da dúvida, que há qualquer outra razão para isto ocorrer, que ou sou eu ou o mundo está condicionado, de uma certa maneira, o meu meio me previne, que há algo além do Criador fazendo todas estas ações. Isto é, ela não deve pensar que há uma questão do poder do outro lado, que não permite ao homem fazer boas ações e seguir os caminhos de Deus. Mas ele deve pensar que tudo é feito pelo Criador. O Baal Shem Tov disse que o que diz que há outro poder no mundo, nomeadamente cascas, está no estado de servir outros deuses, que não é necessariamente o pensamento de heresia, que é o pecado. Mas se ele pensa que há outra autoridade e força separada do Criador, com isso, ele está a cometer um pecado. Que é apenas o desistir da meta, de pensar que há outro poder que afasta uma pessoa de tomar a decisão de que não é apenas uma força, que não é tudo o Criador. Esta distância é chamada pecado. Além do mais, o que diz que o homem tem a sua própria autoridade, isto é, que ele diz que ontem ele mesmo não quis seguir os caminhos de Deus. Isso também é considerado estar a cometer o pecado da heresia. Isto é, que ele não acredita que apenas o Criador conduz o mundo. Todos os pensamentos que nós temos, todos os sentimentos que temos, e todas as escolhas que tomamos baseados nesses, até chegarmos à equivalência de forma com o Criador, até começarmos a sentir a espiritualidade, toda e cada uma destas coisas são colocadas em nós. Estas são todas ações do Criador. O homem não tem autoridade nisto. Apenas o seu desejo, apenas o crescer do vaso, especificamente numa carência pela luz. Esta verdadeira oração é a única ação do homem e a única coisa necessária para ascender. Continuaremos este artigo da próxima vez. Junte-se a nós então.